Olá pessoal do Reflexões Filosóficas, eu sei que para alguns é chato ouvir áudios, e desde já eu peço desculpas, mas eu gosto de gravá-los porque eu fluo melhor, eu consigo concatenar melhor as ideias quando eu faço as minhas gravações, ainda que também escrevendo eu tenha essa mesma condição, mas eu me sinto mais à vontade. Mas a razão pela qual eu estou aqui gravando esse áudio, basicamente, tem a ver com, assim, uma percepção do quanto a vida ela tem um valor absurdamente superlativo e do quanto nós somos insignificantes diante da trama da existência, diante da complexidade que é estar vivo, mas não só na forma orgânica de um corpo transitório, né? Estar vivo movimentando a consciência. E, ao mesmo tempo, o que um filósofo faz? Seja o filósofo no sentido druide, já que filosofia e druidismo se casam, seja a filosofia no sentido de uma prática de vida que busca pensar o todo, seja a filosofia como arte da dialética, né? Como arte da troca de duas ou mais inteligências em torno de assuntos que sejam essenciais, e seja a filosofia como modo de ser, de vida de cada um de nós, gerando, urdindo, erigindo questionamentos que possam obter um nível de satisfação de respostas, ainda que estas não sejam tão prontamente peremptórias, mas que possam servir para a compreensão desse mistério que é a própria vida. Vivemos um momento tremendamente complicado na seara planetária, com essa pandemia saindo de controle especificamente aqui no Brasil. Primeiro, por conta da irresponsabilidade de uma parcela significativa da nossa população. Segundo, por irresponsabilidade do governo central do país. Mas não vivemos somente isso. Eu não quero apenas me referir a esse aspecto. Eu quero me referir a um painel vibracional que eu sinto de uma tremenda indiferença existencial que a cada dia se acentua no mundo, nas relações. Existe um déficit de percepção das pessoas em relação ao que significa o outro, né? E engraçado que nos textos mais profundos, que envolvem o autoconhecimento e que envolvem o pensamento das grandes escolas filosóficas, esse momento atual que nós estamos atravessando aqui, ele é tido como o ponto de transição para uma nova fase da história do mundo. O problema é que estes textos não conseguem atualizar algumas informações. E ainda que exista todo um pano de fundo sobre profecias, sobre vindas de asteroides que poderão colidir com o planeta, tá aí o Apophis, né, em 2026, mudanças climáticas, pandemia, chegada de seres extraterrestres que podem acontecer a qualquer momento, mas a gente precisa pensar num aspecto. Nós vivemos numa sociedade extremamente frágil, numa interdependência absolutamente evidente, e que basta um desses eventos acontecer, um asteroide, uma mudança climática abrupta, um terremoto, um maremoto de grandes proporções, um tsunami, para que tudo venha a ruir, né? Nietzsche costumava dizer que o que fazia o ser humano ser forte é compreender o nível de fragilidade que o permeava. Ou seja, Nietzsche, no seu amor fati, amor do destino, né, que é um conceito nietzschiano,
asseverava que o ser humano precisa reconhecer toda a sua insignificância para dar significado à existência que ele flui. Né? Esse elemento é muito importante, porque a gente só pode adquirir isso que se chama de simplicidade existencial se a gente perceber o grau de insignificância que nos rege. Grau de insignificância esse que só pode ser percebido com a percepção para além da horizontalidade da vida, ou seja, quando a gente realiza mergulhos na nossa consciência. Então, o momento atual é profundamente difícil. Estamos no meio de uma transição planetária. A gente pode ir para essa fase mais luminosa que os textos esotéricos afirmam, mas a gente pode ir para a autodestruição. Se nós somos dotados de livre-arbítrio, e até um certo ponto parece que somos, então tem que se levar em conta a possibilidade de uma autodestruição planetária. Ao mesmo tempo, tem que se levar em conta a possibilidade da gente realizar aquele salto que nos possibilitará um novo nível de evolução, uma nova forma de vida. Não diria perfeita, não diria satisfatória, eu diria pelo menos decente. Então, essa minha reflexão, esse meu áudio se justificam porque nós precisamos pensar um pouquinho fora da caixa, fazer uma análise do momento grave que a gente atravessa no mundo, porque a pandemia é global, né? Ela é planetária, mas o que está por detrás de tudo que está acontecendo no mundo, coisas que nós não percebemos, porque também a mídia direciona determinados assuntos propositadamente, para que outros temas não venham à baila, e não é só apenas isso. Nesse exato momento, milhares de mulheres estão sendo traficadas, seus órgãos estão sendo retirados, crianças estão sendo escravizadas. Neste exato momento, milhões de pessoas no mundo estão morrendo de fome. A gente não olha com muita insistência, mas deveríamos olhar. A cada 10 minutos, na África, morrem em torno de 100 crianças, por inanição, por fome. E os governos o que fazem? Os governos olham e protelam, procrastinam, fazem vistas grossas. O que as sociedades mais desenvolvidas do planeta fazem? Nada. É preciso chegar ao fundo do poço, ao caos, para que a gente possa tomar alguma atitude na vida? A filosofia sempre buscou pensar a realidade no seu momento caótico. Aliás, o título de espanto, né, que caracteriza a filosofia é porque a realidade é tão multiforme, tão disforme, que o filósofo começa a pensar não naquilo que poderá acontecer de bom ou de ruim tão somente, mas em tudo, sem excluir absolutamente nada. Infelizmente, os painéis que se apresentam ao mundo sempre são difíceis, complexos, caóticos, problemáticos, dramáticos. A vida é dramática. Há um drama da humanidade em curso, há um drama do universo em curso, e as coisas vão acontecendo e a gente apenas olha, observa e não faz nada. Isso é terrível. Estamos perdendo a capacidade de fazer algo, de interferir, de agir, de ter atitude. Essa é a razão principal desse áudio. Eu acho que nos falta atitude filosófica prática. Teoria todos nós temos. Eu estou cansado de ler aqui os meus livros e às vezes eu me pego, poxa, como eu sou um imbecil. Porque não adianta ter conhecimento, é preciso aplicá-lo, é preciso colocá-lo em prática. Isso é fundamental, porque senão a vida não prossegue em níveis satisfatórios. Né? Então, desculpem-me o áudio, esse desabafo, mas é o desabafo do filósofo, é o desabafo de quem não está aguentando ver tanta nulidade no mundo, ver tanta ausência de coisas que sejam bacanas, edificantes, e às vezes bate um certo desânimo
de forma acentuada. É só isso. Mas prossigamos, não é? A gente não pode parar. Quem para, quem deixa de sonhar, deixa de viver. Então vamos continuar nesse sonho, com lucidez.